verão ainda não começou, mas Costa Ocidental já encontrou por aí muita gente interessante. A ilha convida a fazer férias, a relaxar, a descansar, pensar, escrever e fotografar. Hoje a notícia é fotografia. Fotografia do António Luís Campos, muito jovem ainda e já com um currículo absolutamente invejável. Quem nasceu em 1977 e tem um currículo destes, seguramente já fez muita viagem. Engenheiro eletrotécnico de profissão, base, o António Luís tem passado a sua vida a fazer fotografia. António Luís, bem-vindo à Costa Ocidental. Este é um registro de posteridade que o José Agostinho Serpa e eu fazemos na tentativa de mostrar às pessoas das Flores e do mundo inteiro as pessoas interessantes que vão passando pela nossa Ilha das Flores e não só pela Ilha das Flores, mas por todas elas, temos interesse em todas. É muito interessante saber que o António Luís, ainda tão jovem, é já um fotógrafo de grande sucesso e já com 4 continentes visitados. Como é que foi este despertar para a fotografia? Foi logo? Não foi muito cedo. Eu comecei quando estava a estudar, na ordem dos 20 anos, havia máquinas fotográficas já em casa, o meu pai era fotógrafo amador e, portanto, acabei por ir pegando nas máquinas naturalmente e, como era um adepto da fotografia de natureza e dos grandes espaços, acabei por ser, essas acabaram por ser a forma de eu poder documentar aquilo que via no cotidiano das minhas viagens. Depois foi se tornando uma coisa cada vez mais séria, até que depois, há cerca de 12 anos atrás, tomei a decisão de abandonar a parte académica e dedicar-me a 100% à fotografia. E agora esta dedicação a 100%, trabalhas para alguém ou fazes tudo como freelancer? Sou freelancer, embora trabalhe com a National Geographic regularmente, portanto, desde 2004 que sou colaborador da revista, portanto, escrevo também os textos dos artigos que fotografo e depois tenho mais 2 áreas fortes ligadas à fotografia, uma que é a formação e a outra que é ser guia de viagens fotográficas com uma agência de viagens de aventura, que é a Nomad, e portanto que me tem também levado a vários locais no mundo. A Polónia, durante um ano, porquê a Polónia exatamente? Porquê é que ficaste lá tanto tempo? São as coisas do coração que nos levam a fazer aquelas opções juvenis e saudáveis. Estive lá um ano e foi uma experiência muito interessante, um pouco pela idade que tinha também, mas por ser um país que naquela altura, no final dos anos 90, estava a sair de uma realidade política muito diferente da nossa e em grande transformação. Portanto, foi uma experiência que me marcou muito e da qual eu guardo boas recordações, tanto que continuo a trabalhar lá todos os anos, tenho regressado à Polónia desde então. Eu fiz uma visita não suficientemente longa, vou fazer isso mais tarde, mas fiz uma visita ao teu blog e vi realmente fotografias absolutamente admiráveis. E o que percebi foi que, muito para além da luz, que é normalmente, digamos que o fator base para qualquer fotografia será a luz, tu para além da luz procuras outras coisas, procuras impressões e a tua fotografia é muito variada. O que é que te entusiasma mais na fotografia? É algo em mutação e em evolução. Eu efetivamente comecei com a fotografia de natureza e era isso que me movia durante muitos anos, mas a partir do momento em que comecei a trabalhar mais regularmente com a National Geographic, que também focou a sua linha editorial na parte da reportagem documental, acabei por cada vez mais me focar nas pessoas, nas histórias e tentar contar histórias através da fotografia e também da escrita. Por isso, atualmente, e no blog em particular, o blog surgiu como uma forma, por um lado, de eu me forçar, entre aspas, a escrever, que é algo que gosto, mas para o qual tenho menos inclinação do que a fotografia, aliar estes 2 gostos, a fotografia e a escrita, e em que tanto os textos e os temas sejam muito virados para a experiência, para as sensações que eu vou tendo com as pessoas com que me vou cruzando e que me levam a fazer também essa autoanálise que acho que é interessante fazer. E esta reportagem dos usos da natureza na cultura popular das Beiras, que fizeste com o apoio da Quercus, o que é que encontraste nas Beiras
que não encontras. As beiras, a nível de paisagem, não têm a riqueza paisagística dos Açores, por exemplo. Qual é a grande riqueza das beiras? Acho que em todas as viagens, em todos os países que visitei até agora, cheguei a uma conclusão que acho que é muito óbvia, que é em qualquer local há objetos de interesse e paisagens de interesse. As beiras, eu sou originário, portanto, familiarmente da Beira Alta, do lado do meu pai, do meu avô, e portanto aquilo que eu procurei, sobretudo com esse projeto, foi mostrar um pouco a relação entre a natureza e a cultura que existe. Porque naturalmente nós acabamos por não estar dissociados do meio ambiente onde nos integramos, ainda que o ritmo da sociedade atual para isso conduza, mas a ideia era mesmo perceber como é que a parte cultural e a parte humana continua muito ligada à vertente natural e do meio ambiente onde nos encontramos. Os Açores não foi a primeira vez, ou foi? Não, de todo. Eu sou um apaixonado dos Açores. No outro dia estive a fazer contas, vim a primeira vez em 93 e desde então tenho vindo com muita regularidade, inicialmente em férias, depois profissionalmente, porque dava formação, dei formação e continuo a dar pontualmente cá nos Açores, e depois também porque me tornei um apaixonado pelo arquipélago. E conheces as Novilhas? Conheço, sim. As Flores é a primeira vez ou não também? Não, as Flores é a segunda, portanto eu tinha estado cá em 2010, salvo erro, portanto Flores e Corvo não foram as últimas, depois ainda fui a Santa Maria, mas são as que conheço menos bem. Das 9, qual foi aquela onde tu achas que fizeste uma grande foto, uma excelente foto? É-me difícil a mim avaliar isso, mas em todas elas tive oportunidades fotográficas fantásticas e creio que em todas elas houve realmente imagens que foram ao encontro daquilo que eu procurava, que é materializar numa fotografia a experiência que se pode ter de quem viaja e quem conhece os açorianos. A luz nos Açores e o clima são fatores que condicionam a fotografia? Condicionam, não vou dizer, nem condicionam nem limitam, porque na fotografia talvez isso nem sequer existe, nem condicionantes nem limites, mas de qualquer maneira, qual é a tua impressão? O que é que tu sentes em relação ao clima dos Açores para fazer fotografia? Eu acho o clima dos Açores fantástico. Aliás, há uma máxima que existe na fotografia, que é mau tempo é bom tempo para um fotógrafo. Embora se associe que dias chuvosos ou de intempéries são maus por causa do equipamento fotográfico, que é sensível e tudo isso, para mim são dos mais interessantes, porque eu costumo dizer que toda a gente gosta de passear quando o tempo está bom e, portanto, a maior parte das pessoas vê o mundo quando o tempo está bom e refugia-se quando o tempo está mau. Isso faz com que, quando nós saímos para fotografar, quando efetivamente as condições meteorológicas não são as melhores, tenhamos a oportunidade de fazer imagens diferentes. E os Açores nesse aspecto são fantásticos porque o tempo é tão instável que nós temos imensas oportunidades e podemos estar no mesmo sítio com poucas horas de diferença, eu diria até minutos, com estéticas completamente diferentes e também com mensagens muito diferentes. Aliás, neste projeto, uma das coisas que eu procuro e que me tem orientado é precisamente desconstruir um pouco essa ideia de que os Açores está sempre mau tempo, está sempre a chover, de que é um sítio soturno por causa do mau tempo, porque efetivamente eu acho que isso é uma das grandes mais-valias. Claro que é diferente ser visitante e estar cá. Tu fotografaste as borboletas de Portugal e as borboletas dos Açores, viste alguma ou mais os pássaros? Eu estive cá na altura em que estive a fazer esse projeto do guia, portanto fiz inicialmente parte de uma equipa que fez o guia e depois das borboletas do Mondego. E também vim cá aos Açores, embora fora do âmbito desse livro. Os Açores, do ponto de vista de insetos, não é particularmente rico, por uma questão geográfica, mas tem uma série de espécies endémicas, ou portanto muito específicas de cá, que na altura também fotografei com esse projeto. E estes percursos do Voga Lagunar, fotografaste naturalmente no Voga. Já te ocorreu vir fotografar aos Açores os aspectos do mar açoriano?
Já, e em parte eu tenho tentado, neste meu périplo atual, mostrar também o mar. Eu tenho saído várias vezes para o mar, seja com pescadores, seja com investigadores, seja do ponto de vista lúdico também, mas o mar é indissociável dos Açores, sem dúvida. Viajar é aprender e é renovar-se internamente, e tu tens feito isso sempre, não é verdade? A tua vida é quase sempre em viagem. Quanto tempo passas em casa e fora dela? É difícil fazer uma contabilidade porque isso varia bastante de ano para ano, mas de certeza passo pelo menos 3 meses por ano fora de Portugal continental, da minha casa. Há anos em que é um pouquinho mais, não foge muito dessas valores. Como é que tu te definirias enquanto fotógrafo? Essencialmente eu uso a fotografia e gosto da fotografia como uma ponte cultural, embora também por vezes haja aquela dificuldade em fotografar pessoas, abordar pessoas, até que ponto é que nos tornamos invasivos ou estamos a roubar algo da intimidade das pessoas. Eu sinto que a fotografia efetivamente pode ser uma ferramenta excelente para quem gosta de conhecer novas culturas, para quem gosta de partilhar experiências com outras pessoas, porque efetivamente no primeiro impacto a máquina fotográfica pode ser um obstáculo, mas muitas vezes é um pretexto também para nós interagirmos, comunicarmos e termos experiências de vida fantásticas como tenho tido até hoje. E agora, sem querer ser invasiva, mas entrando um pouco mais no domínio privado, como é que tu vives o teu dia-a-dia? Sempre a trabalhar, nos teus tempos livres, o que é que tu gostas de fazer? Como freelancer nós nunca desligamos completamente o botão profissional, mas gosto imenso de fazer viagem para além da fotografia. Quando estou por casa, portanto tenho a minha estrutura familiar com a minha filha, e gosto de descansar, no sentido de repousar um pouco, embora por vezes a vida de viajante e fotógrafo possa parecer muito romântica, também tem os seus quês, e isso significa que há alturas em que é importante nós pararmos para ganhar energia, para ganhar alguma inspiração, para pensar aquilo que se vai fazer a seguir. Qual foi o país do mundo onde te sentiste em casa? Não sendo um país diferente do meu, eu diria que os Açores são a minha segunda casa, sem dúvida alguma. País mesmo estrangeiro, do estrangeiro, talvez a Polónia, foi o país onde eu vivi e que a partir de certa altura, também não foi fácil no início, mas a partir de certa altura senti como o meu país. O que é que se fotografa em Nova Iorque? Gente, sobretudo. Gente. E acho que cada vez mais são as experiências humanas que nos enriquecem. Fotografia política ainda não aconteceu? Não, já uma vez apanhei o Jorge Sampaio na altura em que ele era presidente, mas foi por acaso em Coimbra. Portanto, não é uma área na qual eu me tenha focado. Mas o fotojornalismo parece vir a ser uma das possíveis carreiras de futuro. Porquê? Porque economicamente é melhor ou porque achas graça? Não, economicamente a fotografia não é, sobretudo o fotojornalismo, não é uma área particularmente aliciante. Acho que é sobretudo uma área muito interessante, muito enriquecedora, porque nós estamos em contacto com muita gente, com muitas realidades diferentes e, de alguma forma, há uma expressão que eu acho interessante, que é ser jornalista é ter licença para perguntar. E isso faz com que nós consigamos ter acesso a realidades, a espaços, a pessoas que não teríamos como cidadãos comuns. O que é que tu gostas de fazer para além da fotografia? Vamos imaginar que tens muito tempo livre, o que é que tu gostas de fazer? Gosto muito de desportos de aventura, BTT, trekking, caminhada. Gosto muito de de ler, escrever e contemplação. Talvez daí o meu fraco pelos Açores, porque acho que é realmente um espaço, e este projeto das Crónicas da Atlântida tem um bocadinho a ver com isso, que é de nós podermos, através da fotografia e da escrita, mas independentemente disso, como experiência pessoal para mim tem sido também muito enriquecedor, porque é também um pretexto para estar num espaço que eu gosto muito. E agora, se tivesses que escolher uma fotografia tua para mostrar, qual era a fotografia que escolhias?
Há várias. Há uma que já que me marcou e pronto, que eu ainda hoje continuo a achar uma das minhas melhores fotografias, que foi quando foi uma menina que era surda e que foi operada, portanto passou a ouvir, portanto foi o primeiro instante em que ela ouviu. Há outras imagens também, mas essa é uma das imagens fortes. Aqui nas flores, o que é que te agrada mais fotografar? O mar, a terra ou as pessoas? As flores é uma das ilhas em que a natureza realmente é omnipresente e avassaladora. Portanto, embora o meu objetivo atual do projeto seja sobretudo fotografar pessoas e as vivências, é impossível deixar de fotografar a natureza e algumas paisagens. E a luz é muito variável e, portanto, eu tenho tido também muita sorte estes últimos dias, porque o tempo tem estado variável, mas estável, apesar de tudo. Portanto, diria que estou cá para fotografar pessoas, mas a natureza realmente é impressionante. Eu vi umas fotografias tuas destes dias, relacionadas com as comemorações do Espírito Santo e com as sopas. Gostei muito das fotos. Essas são as tuas fotos temáticas, digamos assim. O Espírito Santo inspira-te? O Espírito Santo é a primeira vez que eu estou a fotografar o Espírito Santo cá nos Açores. Portanto, eu já tinha estado no ano passado nos preparativos em São Jorge e em São Miguel também, mas nunca tinha acompanhado o evento em si. Efetivamente é interessante e tocante ver como diria quase parte do ADN nos Açores, a forma como o Espírito Santo é vivida, tanto a crença, por um lado, não é? Portanto, e por outro, a prática. E tem sido realmente, foi uma experiência muito interessante e acho que serão das fotos que certamente estarão no livro, algumas destas imagens que fiz esta semana. E agora a última pergunta, que é, julgo eu, a súmula de tudo o que dissemos aqui. Esta viagem aos Açores vai servir para quê? Como é que vamos acabar? Este projeto que estou a implementar e o motivo da minha vinda cá agora às Flores é um projeto chamado Crónicas da Atlântida, que é apoiado pela Nomad, que é a agência com quem eu trabalho, e também pela National Geographic como Media Partner. E o objetivo foi, eu já conhecia todas as ilhas, mas não tinha fotografado intensivamente em todas elas. E eu gostava de mostrar os Açores de uma perspectiva um pouquinho diferente daquela que normalmente se vê de fora, que é vocacionada para as paisagens, para a natureza, mas em que as pessoas e as vivências dos açorianos não aparecem muito comumente. Então, o conceito é ir a todas as ilhas, como viajante, visitante. Obviamente que eu acabo por já ter uma rede de contactos que facilita essa entrada, mas o objetivo é essencialmente ir a todas as ilhas e fotografar o cotidiano dos Açores, daí eu não estar tão focado nas paisagens desta vez, mas sim sobretudo nas pessoas, e tenho procurado pessoas que, não de uma forma exaustiva, mas que sejam o mais representativas possíveis das vivências que se podem encontrar de quem venha aos Açores e queira interagir com quem cá está. Não só os naturais, os açorianos, mas também continentais que vieram para cá, estrangeiros que cá vivem, mesmo os turistas que estão de passagem, e depois este projeto, portanto, está a decorrer ao longo de 2 anos, desde 2013 até ao final de 2015, e começou já a ter, o site foi inaugurado este mês, agora em maio, e a ideia é ter, nesta primeira fase, uma foto por dia, uma ilha por mês, durante 9 meses. Portanto, estou a começar geograficamente de leste para oeste, da maior para a mais pequena, e portanto comecei com São Miguel, terminarei com o Corvo em janeiro de 2016. No final desta fase da página internet, irei fazer uma exposição acompanhada de palestras sobre esta viagem, e o objetivo final é a publicação de um livro em que, portanto, eu escreverei também os textos, mas essencialmente é um livro de fotografia, e em que, portanto, será a súmula, não é? E a nata destes meses. E essa exposição vai ser uma exposição itinerante? Vai correr as ilhas todas ou... A exposição
vai ser feita com o objetivo de ser móvel e de ser itinerante. Portanto, ela para já está pensada para ser exposta no continente, Lisboa, Porto, eventualmente Coimbra, e eu gostaria imenso de a trazer aos Açores, porque seria também uma forma de devolver algo daquilo que eu recebi ao longo destes 2 anos. É uma questão também de encontrar apoios. E o livro esse vai ser apresentado nas ilhas todas? Sim, portanto, a apresentação do livro será feita na altura das exposições e, portanto, se eu conseguir que a exposição venha, farei também uma apresentação e uma palestra do livro. De qualquer maneira, farei com que o livro cá chegue também. Há uma projeção de datas para estas coisas? Sim, portanto, o projeto da parte de internet online termina em finais de janeiro de 2016 e o meu objetivo é que entre fevereiro e abril, maio, a parte da exposição e do livro estejam concluídas. Ficamos à espera. Muito obrigada. António Luís Campos, um fotógrafo de almas, um fotógrafo da essência das coisas. Alguém que sabe transpor para a fotografia tudo aquilo que a fotografia quer dizer e aquilo que fica nas entrelinhas. António Luís, muito obrigada e que este registro fique para a posteridade e que daqui a 20 anos ele seja apenas um sonho e que tu tenhas encontrado todas as tuas realidades. Ok. Muito obrigada. Obrigado.